Comprei a casa dos meus sonhos por um preço incrivelmente baixo. E 2 semanas depois, entendi por que nenhum vizinho me olha nos olhos. Meu nome é Andrés Valdez, tenho 32 anos, trabalho como arquiteto autônomo e, após anos de economia, finalmente consegui comprar minha primeira casa. Ela era perfeita. 3 quartos, um grande jardim, em um bairro tranquilo nos arredores de Barcelona. O preço era suspeitamente baixo, mas o agente imobiliário disse que o proprietário anterior precisava vender rapidamente por motivos pessoais. Assinei sem fazer muitas perguntas. A primeira semana foi maravilhosa. Decorei, montei meu escritório, conheci alguns vizinhos, mas notei algo estranho. Quando eu me apresentava, as pessoas ficavam pálidas. Uma senhora idosa que passeava com seu cachorro atravessou a rua quando me viu saindo de casa. Um homem que estava regando seu jardim largou a mangueira e correu para dentro de casa quando o cumprimentei. No início achei que era minha imaginação, que talvez fosse um daqueles condomínios fechados onde não gostam de estranhos. Mas então conheci Laura, uma garota da minha idade que morava 3 casas abaixo. Ela foi a única que retribuiu o meu cumprimento, embora com uma expressão estranha no rosto. "Então você comprou a casa?", disse ela, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. "Ninguém o avisou?" "Me avisaram sobre o quê?" Ela olhou em direção à minha casa e depois de volta para mim, como se estivesse decidindo algo importante. "Venha, há algo que você precisa ver." Ela me levou para dentro de sua casa e tirou um álbum de fotos do bairro. Fotos dos últimos 20 anos, eventos comunitários, festas, comemorações. E em cada foto em que minha casa estava ao fundo, havia uma pessoa diferente morando nela. Em 2003, era um jovem casal, os Garcias, disse Laura apontando. Eles duraram 3 meses. Em 2005, um homem solteiro como você. 2 meses. Em 2008, uma família com 2 filhos. 1 mês. Em 2012, outro homem. 6 semanas. Em 2015, uma mulher. 3 semanas. Meu estômago se contraiu. O que aconteceu com eles? Eles desapareceram. Todos eles. Sem levar nada com eles, sem dizer adeus. Em um dia, eles estavam lá. No dia seguinte, a casa estava vazia. Como se eles nunca tivessem existido. A polícia investigou nas primeiras vezes, mas nunca encontrou nada. Nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de um crime. Apenas pessoas que desaparecem. Isso é impossível. Tem que haver uma explicação. Laura fechou o álbum com força. Há uma explicação, mas você não vai gostar dela. Há algo nesta casa, algo que prende as pessoas. E quanto mais tempo você passa lá dentro, mais difícil é sair. Eu não acreditei nele. Era um absurdo. Mas naquela noite, deitado em minha cama, não pude deixar de pensar em todas aquelas pessoas desaparecidas. Levantei-me às 2 da manhã para beber água e notei algo que fez meu sangue gelar. A porta do quarto dos fundos, que eu usava como depósito, estava entreaberta. Eu a havia trancado naquela manhã. Aproximei-me lentamente com o coração martelando em meu peito. Abri a porta e acendi a luz. O cômodo estava exatamente como eu o havia deixado, com caixas empilhadas e móveis velhos. Mas na parede do fundo, onde havia tinta branca, agora havia escrita. Palavras rabiscadas com o que parecia ser carvão ou tinta preta. "Não saia. Fique conosco." Dei um passo para trás, tropeçando em uma caixa. Só podia ser uma piada cruel. Alguém da vizinhança tentando me assustar. Mas todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Ninguém poderia ter entrado. No dia seguinte, chamei um serralheiro para trocar todas as fechaduras. Instalei câmeras de segurança. Configurei alarmes. Naquela noite, verifiquei as câmeras obsessivamente no meu telefone. Tudo normal. Às 2h17 da manhã, a câmera do corredor piscou. Uma interferência de 3 segundos. Quando ela voltou a funcionar, a porta do quarto dos fundos estava aberta.
Corri até lá com um taco de beisebol. O quarto estava vazio, mas havia mais coisas escritas nas paredes. Centenas de nomes. Garcia, Santos, Mendoza, Ruiz. Todos os sobrenomes das pessoas que viveram aqui. E no final, recém-escrito, ainda pingando, Valdés. O terror me paralisou. Tentei correr para a porta da frente, mas algo mudou. A casa parecia diferente. Os corredores pareciam mais longos. As portas que eu conhecia perfeitamente bem agora estavam nos lugares errados. Corri para onde deveria estar a saída, mas acabei na cozinha. Tentei novamente e acabei no banheiro. A casa estava me desorientando, reorganizando-se ao meu redor. Finalmente consegui chegar à porta da frente. Peguei-a, tirei a maçaneta e puxei com toda a minha força. Ela não se mexia. Ela estava lacrada, como se fosse parte da parede. As janelas eram iguais. Bati no vidro com o taco, mas ele nem sequer rachou. Gritei por socorro, mas minha voz parecia ter sido absorvida pelas paredes, sem eco, sem alcance. Passei 3 horas tentando escapar. Todas as portas me levavam de volta para dentro. Todas as janelas eram impenetráveis. E então, exausto, sentei-me na sala de estar e vi algo que me quebrou. No espelho sobre a lareira, meu reflexo estava lá, mas havia outras figuras atrás de mim também. Dezenas delas. Todas as pessoas que haviam desaparecido nesta casa. Elas olhavam para mim com olhos vazios, tristes e resignados. Uma voz sussurrou em meu ouvido, embora ninguém estivesse visível. Era múltipla, como muitas vozes falando em uníssono. A casa está faminta. Ela nos alimenta com as vidas que aprisiona. Quanto mais você luta, mais rápido ela o consome. Quanto mais você aceita, mais tempo você pode existir aqui. Esta é sua casa agora, Andrew. Para sempre. Naquele momento entendi o que Laura queria dizer. Não era o fato de as pessoas desaparecerem fisicamente. Era que a casa as absorvia, prendendo-as em algum espaço entre a realidade e outra coisa. Nós nos tornamos parte da estrutura, conscientes, mas impotentes, observando a casa se preparar para sua próxima vítima. Ao amanhecer, algo mudou. A porta da frente se abriu sozinha. Eu podia ver a rua, a liberdade a poucos metros de distância. Corri em direção a ela, mas pouco antes de cruzar a soleira senti algo. Mãos invisíveis agarrando meus braços, minha cintura, puxando-me para trás. As vozes de todas as vítimas anteriores sussurrando em uníssono. Se você sair agora, você voltará. A casa sempre traz de volta aqueles que ela tenta levar. Mas se você ficar por vontade própria, se aceitar, a dor será menor. Tomei uma decisão desesperada. Atravessei correndo a soleira da porta. Caí no jardim da frente, com o sol da manhã em meu rosto e o ar fresco em meus pulmões. Eu estava livre. Laura saiu correndo de sua casa. Você conseguiu! Você saiu! Ela me ajudou a levantar, me levou para sua casa e chamou a polícia. Eu lhes contei tudo. Eles não acreditaram em mim. Disseram que era um surto psicótico, estresse da mudança, alucinações. Mas Laura acreditou em mim. Ela já tinha visto isso antes. Fiquei em um hotel por uma semana, recusando-me a voltar para casa. Mas todas as noites eu sonhava com ela. Todos os dias eu sentia o desejo de voltar cada vez mais forte. 2 semanas depois acordei em minha cama, na casa. Eu não me lembrava de ter voltado, mas lá estava ela. As portas estavam lacradas novamente. As janelas eram impenetráveis. E no espelho agora eu podia vê-los claramente. Todos os habitantes anteriores, e eu entre eles, minha imagem cada vez mais translúcida, cada vez mais fantasmagórica. Já faz 3 meses que estou aqui. O tempo funciona de forma estranha neste lugar. Às vezes parece que se passaram anos. Às vezes parece que só se passaram dias. Posso ver o lado de fora pelas janelas. Às vezes vejo Laura olhando para a casa, com tristeza em seus olhos, sabendo que sou apenas mais um que a casa levou. Ontem vi a placa de "Vende-se" no jardim. A casa está procurando seu próximo morador.
E eu estarei aqui quando ele chegar. Mais uma voz no coro de avisos que nunca são ouvidos. Mais um rosto no espelho, tentando avisar alguém que provavelmente não me verá até que seja tarde demais. Alguns lugares têm fome. Algumas casas não são apenas construções de tijolos e madeira. Elas são entidades vivas que se alimentam das vidas que atraem com preços baixos e aparências perfeitas. E quando você entra, quando assina os papéis e cruza a soleira da porta, você já faz parte do cardápio. Se alguma vez você vir uma casa perfeita por um preço ridiculamente baixo, se os vizinhos olharem para você com pena, em vez de dar as boas-vindas, se o agente imobiliário estiver com muita pressa para fechar o negócio, fuja. Porque algumas pechinchas não são pechinchas, elas são armadilhas. E quando você se dá conta, é tarde demais para escapar. A casa ainda está esperando. A placa ainda está lá. E eu ainda estou aqui, junto com todos os outros, esperando pelo próximo inquilino que acha que encontrou a oportunidade de sua vida. Não cometa meu erro. Não atravesse essa soleira, porque esta casa nunca o deixará ir embora.